Água. 2/3 do planeta estão cobertos pelas águas. Foi vinda delas, as águas, que a vida, multiplicando-se, evoluiu e se espalhou pela Terra. O homem, a mais avançada forma de vida conhecida, tem 70% de seu corpo feito de água. E sem água, não sobreviveria. Por isso, a história de nosso progresso e crescimento está marcado pela água. Água dos mares, dos lagos, dos rios, dos riachos, usadas até como meio de transporte. Água que vem do céu em forma de chuva. Água que brota do chão em fontes e poços, permitindo a fixação de pessoas e a criação de comunidades. Água que irriga as plantações, permitindo colheitas abundantes. Água que gera energia, iluminando nossos lares, movimentando indústrias, garantindo o bem-estar de todos. Água que batiza, abençoando quem nasce. No Brasil, um país cortado por inúmeros rios, inclusive o maior do mundo em volume, o Amazonas, a água é um recurso cíclico e inesgotável. Era. Algumas questões. A contaminação da superfície da terra, o desmatamento, a poluição dos rios estão colocando em risco a própria humanidade. A verdade é que existe cada vez menos água limpa em nosso planeta. Não é um exagero seu? Infelizmente não. Veja São Paulo, por exemplo. A água aqui vem da bacia do Alto Tietê. Um rio que, não sei se você sabe, começa como um filete de água limpíssimo lá na Serra do Mar e vai engrossando. Até Mogi das Cruzes ainda mantém um relativo grau de pureza, com oxigênio suficiente para a vida dos peixes. Ok, mas e depois? Depois, o Tietê atravessa São Paulo e recebe muita poluição. Também pudera. São 15 milhões de pessoas e mais de 40 mil indústrias. Lixo humano e industrial que fazem dele uma mistura de poluentes que simplesmente impossibilita a existência em suas águas de qualquer forma de vida, animal ou vegetal. E a pujança da capital bandeirante fez com que ela esgotasse todos os recursos hídricos de sua bacia, comprando metade da água que consome da bacia do Piracicaba. Você fala isso com orgulho? Pagamos para isso, não? Gera receitas para as cidades vizinhas a São Paulo? Saúde não tem preço. A bacia do Alto Tietê tem água para seus habitantes se for feita uma gestão adequada, com pequeno esforço de cada um. Mais que tudo, a água é um bem espiritual e estragá-la prejudica a humanidade como um todo. Desculpe, mas agora você exagerou. Como é que alguém vai estragar água? De muitas formas. Uma delas a gente vê todo dia e é consequência do crescimento desordenado da cidade. Vão se abrindo loteamentos e a cidade se espalha sem planejamento, em locais que deveriam ser preservados para o interesse público. Veja o extremo norte da cidade. A favela avança em direção à Mata da Cantareira. E veja agora ao sul, junto à represa, o que vem se passando. Tem que morar, tem que fazer, tem que construir, então o pessoal está partindo para a área de mananciais. Me diga um bairro em São Bernardo que um trabalhador que ganha um salário, 3 salários mínimos, que possa comprar uma área para construir uma casa. Aqui em São Bernardo, sem ser área de mananciais. Eu pergunto a vocês. Não tem, né? Então eu estou aqui, ó, onde vocês estão vendo. Não é fácil não. Mas com o tempo tudo se acerta. Será? É o que vem se falando há várias décadas. Isso é verdade. Mas existem outros problemas graves na cidade, envolvendo água, que vão atormentar a população por muito tempo. As enchentes, por exemplo. É que ainda faltam canalizar os córregos de alguns bairros. Não é essa a causa? A causa? As causas, você quer dizer. Porque elas variam. Falta de cobertura vegetal, asfalto demais, lixo entupindo galerias, córregos e rios simplesmente imundos. Podemos escolher. Todos temos culpa no cartório. O jeito é construir piscinões. Estima-se que se construirmos 50 piscinões, poderemos prevenir enchentes em toda a região metropolitana. Você sabe quanto custa isso? E não dura eternamente. A engenharia não vai resolver para sempre os problemas de uma cidade. Como não? E há previsão de chuva leve para esta noite em muitas cidades desses 2 estados. Sempre houve enchentes em São Paulo. Para combatê-las, existem outras soluções inteligentes, eficientes e muito mais baratas. Preservar e aumentar o número de áreas verdes. Respeitar as várzeas dos rios.
Isso tudo ajudaria, e muito, a absorção da água pelo solo. Mas é necessário que a população se conscientize dos problemas e passe a tomar atitudes. Eu acho que a tecnologia sempre vai trazer soluções. Mas você mudou de assunto, porque a gente falava de água limpa, não de água suja da enchente. Então vou lhe dar uma notícia. Pois não. Rios com água de boa qualidade estão cada vez mais raros. Portanto, está cada vez mais caro o tratamento de água potável. E a gente vive jogando essa água fora, sem a menor prudência ou visão do futuro. Olha lá, você fazendo drama de novo. Drama? Pense bem. A mesma água boa que a gente bebe, clorada, fluoretada, é utilizada para lavar carros e quintais, dar descarga nos vasos sanitários, regar as plantas nos jardins. É um desperdício bobo. No futuro, é possível que a água seja fornecida em qualidades diferentes, para usos diferentes. E não é só isso. O modo de usar também é desordenado. Como? Em certas horas, 8 da noite, por exemplo, o consumo de água cresce bastante. É a hora que eu gosto de tomar banho. Você e mais alguns milhões, todos ao mesmo tempo. Adivinha o que acontece? Aumento de consumo. Alguém fica sem água reclamando. Adivinha quem? Não sei. A ponta do fornecimento, a periferia, onde a água demora mais para chegar. No calor, não sobe água no chuveiro, não, só tem só nas torneiras. Pois é, justamente por isso que precisamos produzir cada vez mais água, mais reservatórios, métodos mais modernos de bombeamento, tecnologia cada vez mais avançada de purificação. A tecnologia ajuda, mas se for colocada como a única solução, acaba saindo muito caro, tanto para o consumidor como para a natureza. Água não é só quantidade, é qualidade e é, sobretudo, fluxo, que merece controle. Fluxo das águas da chuva, fluxo da demanda para consumo. E se tiver um pouco de organização e controle, ela não faltará em nenhum lugar. O que é que você quer dizer com controle? Marcando hora de ir pro chuveiro? Ficando menos tempo embaixo d'água? Economia de guerra sem guerra? Estamos caminhando para isso. Existe muito desperdício nas indústrias, na agricultura e nas cidades. Em São Paulo, 22% da água é perdida no encanamento. Há 10 anos ninguém falava em rodízio de carro, certo? E hoje é uma alternativa, queiramos ou não. Não, na verdade eu não quero. Eu pago a minha água preciosa, quero a qualquer momento, poxa. É assim que as coisas chegam até o governo. Problemas localizados geram propostas parciais, sem uma visão geral. E aí quem gritar mais alto leva. Como assim? A questão da água é setorizada, como se o seu uso pudesse ser dividido e como se os outros não existissem. Quem pode, paga. Quando falta, vão inventar mais água nos arredores da nossa bacia. Uns setores pensam em saneamento, outros pensam em energia, outros em irrigação, outros no transporte, outros no abastecimento. Cada um por si. E tem outra maneira? Bem, primeiro precisamos entender o que acontece hoje. Cada setor tem por função e responsabilidade apenas um único dos muitos aspectos que envolvem o precioso uso da água. A Eletropaulo cuida da energia, a Sabesp da água potável, A CETESB da pureza da água e controle da poluição. Escuta, mocinha, você é contra a descentralização, é? Quando o trabalho de todos é integrado, um sabe o que o outro faz. Se junta forças para resolver os dois problemas. Se não for assim, vira bagunça. Obras, planos, ideias para todo lado. Tudo bem intencionado, mas muito fragmentado, sem nenhuma coesão. Você acha que podia ser muito melhor se o trabalho fosse articulado uns com os outros, assim? Eu não acredito em governos, viu? E quando acertam, vem um próximo e pronto, estraga tudo. Não é questão de governo. Como não? É questão de sociedade. Se houver participação, governo nenhum desmonta o que está feito. E depende de nós, de você. De nós? De mim? Como se eu não conheço ninguém? Nem trabalho na área. Existe um espaço, presta atenção, os comitês das bacias hidrográficas, um para cada bacia brasileira. Eles têm por função permitir o gerenciamento integrado das bacias hidrográficas, de modo a obter um melhor aproveitamento de recursos. E quem participa desses comitês? Da sociedade civil, participam defensores do meio ambiente, empresários, agricultores, sindicalistas e outros interessados no uso da água. A eles se somam representantes do governo do estado e representantes das prefeituras em proporções iguais. Seu objetivo é chegar a um consenso no gerenciamento da água e de seu uso, de modo a atender às necessidades de todos os interessados.
Nós estamos participando do comitê, colaborando para normatizar e junto aí a equipe, né, técnica do comitê da Bacia do Alto Tietê. E nosso interesse como empresa, como Implaza, é participar das questões afetas aos problemas que envolvem a região metropolitana. A gente está aqui porque a gente não quer que construa FEBEM no Parque Estadual do Jiquiri. E hoje a intenção da presença aqui é estar fazendo com que o comitê aqui presente inclua nos assuntos as escolas estaduais e municipais para que possamos ter condição de trabalho na divulgação e conscientização. Depois de 22 anos de trabalho como planejador urbano, essa é uma chance única que a gente tem de viabilizar um tripé democrático de gestão para uma região que tem interesses que não são só administrativos, eles são estratégicos, que é a preservação dos mananciais de água. E tem olheiros assim, de nascentes, né, que estão sendo obstruídas por causa de terreno baldio e desmatamento, aterro, todo esse tipo de coisa, né? Então a gente veio aqui dar uma olhada na reunião e pedir também assim uma espécie de socorro, né, para ajudar a gente da Zona Sul. O que esse sistema está permitindo é articular essas intervenções e essas ações e, ao articular, fazer com que as ações andem integradas e o planejamento também ande integrado. E esse fato faz com que os recursos públicos sejam otimizados. Então, o dinheiro que sai do imposto do contribuinte, esse dinheiro hoje ele vale 5 vezes mais do que valia antes, quando não existia o sistema de gestão. É uma instância importante, né, do reino do Estado, sociedade civil e municípios, né, embora que a sociedade civil ainda precisa acostumar mais a participar e se manifestar. A participação da sociedade civil no sistema de gestão de recursos hídricos é peça-chave para que essa gestão atinja as metas necessárias de proteção aos mananciais e garantir que a água possa ser um recurso disponível para toda a sociedade. Para que isso funcione, todos devem estar informados da questão da água na região. É preciso formar um conhecimento do todo que é a bacia hidrográfica. É verdade, mas sabe uma coisa? Eu não vou ficar aqui discutindo com você, não. Eu vou ao comitê da bacia hidrográfica discutir com quem tem algum poder de decisão, viu? Isso mesmo, vai porque vai te fazer bem. A participação da sociedade é fundamental para superarmos a visão econômica da gestão das águas. Precisamos compreender as várias dimensões envolvidas, a cultural, a paisagística, a religiosa, a política, para fazermos a conexão dos problemas e dos agentes sociais. E por instrumentos participativos e democráticos, como comitês de bacia, darmos a construção das sociedades sustentáveis, sociedades com justiça social e equilíbrio ambiental.